Pastor Arilton, muito obrigado mais uma vez, sempre informações importantes. E você aí, como é que você está? Você está bem? Espero que você esteja muito bem. Um abraço aqui nosso para você. Eu sou o pastor Robson, pastor do Distrito da Palhoça. É uma alegria estar junto com você nesse momento de oração. Vamos compartilhar juntos um momento muito especial, onde você então manda para nós aqui os seus pedidos e nós então temos a alegria de compartilhar esse seu pedido e assim formarmos uma corrente de oração. E eu tenho certeza que Deus sempre ouve as nossas orações. Não há oração que Deus não possa atender, a não ser aquela que a gente não faz, não é? Mas como você faz, como eu faço, como assim então nós confiamos e acreditamos em nosso Deus, tenho certeza que Ele atenderá da melhor maneira possível. É sempre muito bom ter você com a gente, viu? Nós ficamos extremamente felizes com a sua presença aqui e eu espero que o Espírito Santo também esteja falando ao seu coração. Como nós falamos de pedidos de oração que vão chegando pra gente, você também pode enviar o seu pedido, tá bom? Ainda dá tempo, é quinta-feira, mas dá tempo de você enviar o seu pedido para nós então orarmos por você durante esta semana. Aqui para nós chegou alguns e nós selecionamos alguns pedidos aqui. Entre eles, selecionamos o pedido da Terezinha Carvalho. Terezinha, um abraço para você. Terezinha é o nome da minha tia. Olha aí, Terezinha, que Deus abençoe você e abençoe a minha tia também aí em Curitiba. Olha só, a Terezinha Carvalho, ela diz o seguinte: eu peço orações pelo trabalho missionário aqui da minha igreja nesse ano, que o Espírito Santo venha nos conduzir. Vamos estar orando sim, viu, Terezinha? Vamos estar orando aí pelo trabalho missionário da igreja, para que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja, assim muitas pessoas conheçam Jesus Cristo através de vocês aí que estarão fazendo o trabalho do Senhor Jesus. Chegou também aqui o pedido do Geraldo Jesus Sena. Ele diz o seguinte: peço oração pela minha família e pela minha vida espiritual e material. Agradeço a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Jeová Jirê, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. É isso aí. Deus ele está sempre junto com a gente, cuidando, protegendo e abençoando cada um de nós. Que Deus possa abençoar você também, meu amigo. E aí o Geraldo pediu lá e agora o George Figueira também pede aqui para nós, mandou o seu pedido e ele diz assim: bom dia, povo de Deus. Bom dia, meu amigo George. E aí ele diz assim: peço oração pelo Caleb que estamos participando na nossa cidade de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Grande abraço para os nossos amigos aí de Mossoró e para os nossos Calebs. Eu sou Caleb. Que maravilha ter vocês aí vibrando na missão Caleb. Que Deus use vocês aí nesta missão, hein? E chegou aqui para a gente também um pedido de Helena Rodrigues. A Helena, ela pede o seguinte: bom dia, pastores. Bom dia, Helena, e a todos os irmãos. Meu nome é Helena, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Um abraço aos nossos amigos mineiros e também aos nossos amigos aí de Ribeirão das Neves. Se eu não me engano, o pastor Arilton, ele é mineiro também, não é? Olha aí, conterrâneo do nosso querido pastor Arilton. E aí a Helena diz o seguinte: eu agradeço a Deus por tudo e peço que continue orando por minha vida espiritual, pela minha saúde. Estou com depressão e ansiedade e outros problemas de saúde. Peço que, por favor, orem por minha família, principalmente pelo meu esposo Valdeir e pelas minhas filhas e genros. Agradeço a Deus e a todos os pastores e irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Estaremos orando por você, minha querida irmã. Força aí, fé, continue forte, lutando e batalhando. Eu tenho certeza que Deus há de trabalhar por cada um de nós. E aí um verso especial para todos nós, e vai te ajudar aqui, Helena, esse verso. Colossenses capítulo 4, verso 2, ele diz o seguinte: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então vamos perseverar em oração. Por isso, eu quero convidar você mais uma vez para fechar os olhos e vamos juntos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós nos colocamos nas tuas mãos e diante das dificuldades e lutas que nós temos, que nós não conseguimos vencer, nós queremos lhe pedir, Pai, por favor, nos abrace, nos transforme, ajude-nos, por favor. E eu coloco todas estas pessoas sob os seus cuidados. Coloco elas sob os seus cuidados não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Pois bem, amigos, agora é o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. É muito bom ter a sua companhia todos os dias e abrir a palavra de Deus e juntos compreendemos a vontade dele para a nossa vida. Obrigado a você que nos assiste pelo SBT aqui de Santa Catarina, que acorda bem cedinho para se conectar com a palavra de Deus. Obrigado a você que nos assiste também pelo meu canal no YouTube, sejam todos bem-vindos. E que bom ter a sua companhia nessa jornada de estudos dos milagres de Jesus. Essa semana estamos estudando sobre 4 milagres que Jesus operou no Evangelho de Marcos, capítulos 4 e capítulo 5. Se você perdeu alguns desses estudos, basta voltar no meu canal no YouTube e você vai ter acesso a todos esses estudos que aqui estamos apresentando. E para você que deseja aprofundar ainda mais seu conhecimento na Palavra de Deus, nós queremos apresentar para você o nosso site bibliamais.com.br. Nesse site, você encontra vários estudos da Palavra de Deus. Você pode tirar suas dúvidas e você ainda pode ganhar um lindo certificado de conclusão de estudo da Bíblia no final do estudo, se você acertar pelo menos 70% do nosso quiz, do nosso questionário. Acesse agora mesmo e aprofunde seus conhecimentos na Palavra de Deus. Por falar em Palavra de Deus, a minha já está aberta aqui no texto de hoje, Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. Mas como você sabe, a gente não começa o estudo da Bíblia sem antes fazer uma oração. Se você puder, onde quer que você esteja, fechar os seus olhos e orar comigo, vamos pedir a bênção do Senhor para o estudo de hoje? Amorável Deus e bom Pai, muito obrigado pela chance que temos de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua vontade para a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Toma sua Bíblia, vamos estudar juntos. O texto que hoje nós vamos ler conta mais um milagre realizado por Jesus. Em Marcos capítulos 4 e 5, 4 milagres são registrados e eles estão registrados numa ordem de importância, do menor para o maior. Hoje chegamos ao terceiro milagre. Acompanhe comigo a leitura. Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O texto de hoje é mais uma história, mais uma oportunidade que nós temos de compreender como que Jesus tem o poder de responder às necessidades humanas. E como que às vezes buscamos em fonte errada a solução para os nossos problemas. O texto fala de uma mulher que já sofria há 12 anos com uma hemorragia. 12 anos não são 12 dias. Imagine você lidar com a doença um período tão longo. Ao que parece, era uma mulher rica, mas o texto também informa que ela gastou tudo quanto possuía com os médicos, mas nada aproveitou. Piorava cada vez mais. E quem sabe, sem recursos,
ela também agora não podia mais contar com o auxílio médico. Mas auxílio esse que não fizera diferença em 12 anos. Ela gastou sua fortuna e não teve a solução para o seu problema. Você já percebeu que às vezes nós buscamos solução para os nossos problemas em fontes erradas? Há um outro detalhe interessante. Muitas vezes nós temos à nossa disposição todos os dons do céu, todos os recursos de Deus, mas nós ignoramos isso e queremos encontrar soluções humanas para os nossos problemas. Muitas vezes, quem sabe Deus fica pensando: quanto eu poderia ajudar esse meu filho e esta minha filha, mas ela fica buscando em fontes erradas. Pastor Arilton, quais seriam essas fontes erradas que as pessoas buscam solução? Bom, eu vou mencionar algumas. Há pessoas com problemas financeiros e elas buscam a solução para esses problemas, por exemplo, em jogos de azar, tentando ganhar na loteria, tentando acertar na Mega Sena, tentando ganhar naquele jogo que pode dar a ela uma fortuna e resolver seus problemas financeiros. Você sabe que grande parte ou quase tudo que nós temos hoje não passa de mera ilusão para enredar as pessoas cada vez mais na dívida e a solução não aparece, buscando soluções em fontes erradas. O que dizer das pessoas que estão com problemas na família, mas ao invés de buscar ajuda em livros que falam que podem de fato ajudar, em pessoas que entendam do assunto, vão às vezes por conselhos de pessoas que não têm qualquer preparo, por pessoas que não estão aptas a dar conselho. Pelo contrário, são às vezes pessoas que dão pitacos para tentar resolver questões que são fundamentalmente complicadas, tentando resolver o problema nas fontes erradas. O que dizer de questões espirituais? Há pessoas que diante de suas lutas estão buscando nos santos uma solução para o seu problema. Quando esse livro diz claramente que as pessoas que morreram, mortas estão, que não existe essa história de um santo que está lá no céu que pode ajudar você a não ser Jesus Cristo, buscando em fontes erradas. Essa mulher por 12 anos sofria, gastou tudo quanto tinha e não teve solução para o problema. Mas o verso 27 do capítulo 5 de Marcos, ele abre uma porta, ou melhor, abre uma janela para o problema, né? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. A fama de Jesus percorria por todas as regiões. E qual era a fama de Jesus? O humilde mestre da Galileia tem poder de operar milagres. Em seu ministério terrestre, Jesus havia curado pessoas, purificado leprosos, expelido demônios, ressuscitado mortos. A fama de Jesus correu por todas as regiões. E esta mulher ouviu da fama de Jesus. Então, ela toma a decisão de se apegar a essa única esperança, pensando que Jesus poderia fazer com ela o que fizera com tantos outros. Ela fica sabendo que Jesus passaria pela cidade e ela vai em busca de Jesus. Quando lá chega, há uma grande multidão e essa multidão a impede de se aproximar de Jesus. Interessante, né? Há vários relatos na Bíblia que falam dessa multidão, às vezes impedindo as pessoas de irem a Cristo. Eu posso lembrar de 2 exemplos agora. Você tem o caso de Bartimeu, aquele cego mendigo, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas as multidões diziam para ele: Bartimeu, fica quieto, cego, fica quieto, não atrapalhe, ele não vai querer dar atenção para você. A multidão atrapalhando. E você vai ter também, vai se lembrar do exemplo de Zaqueu, aquele homem que era de baixa estatura. Ele tentava ver Jesus, mas a multidão não permitia e ele teve que correr adiante, subir no galho de uma árvore para poder ver Jesus. Aqui acontece a mesma coisa. A multidão é um obstáculo para que ela chegue a Jesus. Sabe que nós podemos tirar dessas histórias uma conclusão bem interessante? Às vezes a multidão separa você de Jesus.
A multidão não quer que você vá até Jesus. A multidão quer criar empecilhos para que você se aproxime de Jesus. Mas, pastor, quem é essa multidão hoje? Essa multidão talvez pode ser uma pessoa só. Talvez pode ser um cônjuge que não apoia a sua vida espiritual, que não dá o devido valor às questões espirituais. Talvez pode ser um pai, uma mãe, e você está tentando seguir o que a palavra de Deus ensina, mas esse pai e mãe fica atrapalhando você, fica insistindo com você que você deve obedecer os ritos e as tradições, quem sabe, de uma religião, e você está descobrindo verdades na Bíblia que você antes não conhecia. Talvez a multidão seja uma circunstância no trabalho. Talvez você esteja hoje envolvido num tipo de trabalho que você sabe que o céu não aprova e você precisa se libertar disso. Então a multidão, ela assume várias facetas hoje e nós precisamos nos desvencilhar da mesma. Foi por isso que Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe por mim não é digno de mim. Ou seja, nenhum laço, mais profundo que ele seja, nenhum laço familiar deve atrapalhar você em sua jornada espiritual. Você precisa se desvencilhar. Às vezes, é até mesmo perder as relações, cortar as amizades. Às vezes, é ter que deixar a casa. Deus sabe o preço que você tem que pagar para ser um fiel discípulo. E Ele vai ajudar você a tomar as decisões certas. Essa mulher, diz a Bíblia, ela encontrou espaço por entre a multidão. Ela foi abrindo caminho porque ela queria ser curada. Ela pensava consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. O que é isso? Fé. Deus tem o poder, mas Ele age em consequência da fé que as pessoas exercem. No mesmo instante que ela toca, ela sente estar curada. Mas Jesus também percebe que dele sai o poder. Então Jesus imediatamente se vira e pergunta: quem me tocou? Os discípulos acham uma pergunta curiosa. E eles dizem: mestre, a multidão te comprime. E você pergunta: quem me tocou? Jesus disse: sim, é porque de mim saiu o poder. Quem me tocou? Interessante que ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. E eu acho que nesse olhar ao redor, em algum momento, ele fixou os seus olhos naquela mulher. E essa mulher, percebendo que não mais podia se olvidar, se esconder, ela então assume. Mesmo estando atemorizada, tremendo, ela então se declara, ela se prostra e conta toda a verdade. Talvez ela estivesse tremendo, pensando na reação de Jesus, pensando nos comentários que a multidão faria. Mas Cristo se dirige a ela de forma bondosa e diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Você percebe que a cura, ela acontece quando dois elementos se unem? O poder de Deus, que sempre está à nossa disposição, mas a fé. Foi pela fé que essa mulher foi em busca de Jesus. Pela fé, ela acreditava que se tão somente tocasse em suas vestes, ela ficaria curada. Foi pela fé que ela se prostrou, reconhecendo que Jesus era Deus, e contou sua história. E o que ela ouve de Cristo? As palavras amáveis e bondosas: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Eu fico pensando, como foram os anos seguintes da vida dessa mulher? A Bíblia não fala mais dela. Mas quantas vezes ela teve a oportunidade de dar o seu testemunho? Quantas outras pessoas conheceram a Cristo através da história da sua cura? Como será que ela contava a sua história? De se aproximar de Jesus, de desvencilhar no meio da multidão,
de tocar as vestes de Cristo, de ouvir dos seus lábios a expressão filha, a tua fé te salvou, fica livre desse mal. Eu fico imaginando para alguém que sofria há 12 anos, com que alegria ela não deve ter voltado para casa exaltando o nome de Deus, porque a bênção que ela esperara por 12 anos agora havia se concretizado. Deus recompensou sua fé. Deus deseja recompensar também sua fé hoje. Como esta mulher, pode ser que você precisa de um milagre, pode até ser que o milagre que você precisa também é no aspecto da saúde. Você talvez esteja com uma doença que foi diagnosticada recente. Talvez você hoje esteja passando por um problema muito grave na sua família. Talvez é o casamento que está à beira de um divórcio. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu sei de uma coisa. Se como essa mulher, você usar a fé que Deus dá a você como um dom, você exercitar essa fé, você desvencilhar-se da multidão que atrapalha, você tentar tocar a orla de Cristo pela fé, você clamar por esse milagre, Ele não perdeu o poder de curar as enfermidades. Ele pode olhar para você e dizer, fica livre desse mal. Qual é a cura que hoje você precisa? Quer ficar livre desse mal? Então você tem que exercer fé em Jesus Cristo. Você tem que, pela fé, se aproximar dele e tocar em seu manto sagrado. Você tem que clamar por cura, por libertação, e ele certamente ouvirá a sua voz. Interessante que foi necessário que a mulher tivesse fé, mas ali estava Cristo, desejoso de conceder a ela tudo o que ela precisava. Ele amava essa mulher, ele queria seu bem, mas ele só poderia curá-la em resposta à sua fé. O mesmo acontece hoje. Deus nos ama a todos, Deus ama você. Deus tem planos maravilhosos na sua vida, mas Ele só pode operar os milagres por você, se você, como aquela mulher, exercer fé, confiar que Ele pode curar você. Aí sim, o milagre acontece. De que milagre você está precisando hoje? Tenha a mesma atitude daquela mulher. Pela fé, se aproxime de Cristo. Clame pela cura. E se for da vontade de Deus, ela virá. Quantas pessoas têm alcançado essa bênção ao longo de suas vidas? Quantas pessoas têm sido tocadas por Jesus e tido suas vidas transformadas? Quantas pessoas têm sido abençoadas pela palavra de Cristo? Mas a condição que o texto nos apresenta é termos fé. Filha, a tua fé te salvou. Todos nós temos fé. A fé é um dom que Deus dá a todos, mas como um músculo, ela pode ser desenvolvida ou atrofiada. Se você não exerce fé no seu dia a dia, se você não confia em Deus nas mínimas coisas, você não vai ser fortalecida ou fortalecido para confiar também nas grandes. Mas se você aproveitar cada oportunidade que a vida lhe dá para confiar em Cristo, para dedicar sua vida a Ele, mais e mais a tua fé vai aumentar. E mais e maiores milagres você irá testemunhar. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, Deus deseja operar em nosso coração hoje todos os milagres que nós precisamos. Nós precisamos exercer fé. Jesus disse para essa mulher na história de hoje, filha, a tua fé te salvou. O milagre não vai acontecer se você primeiro não exercer fé. Vamos orar por isso hoje? Amorável Deus e bom Pai, talvez nossa fé seja pequena, mas nós precisamos da tua ajuda para que ela cresça. Nós precisamos da tua bênção e dos teus milagres. Opera, Senhor Deus, em nossa vida. Pela fé, nós queremos nos aproximar do Senhor. Pela fé, tocar o teu manto sagrado e recebermos a cura. Fica conosco nesse dia.
e opere em nossa vida os milagres que o Senhor deseja. Oramos em nome de Cristo. Amém.